Apesar dos desafios, a juventude angolana continua a resistir e a sonhar. O CEA Podcast veio às ruas ouvir da parte dos estudantes sobre os desafios da juventude académica em Angola. Bom dia, Bom dia, falamos com Anderson Chiloia, Anderson, estudante de Geodemografia. Geodemografia. Bem, Anderson, estamos a falar sobre as dificuldades que os estudantes académicos aqui em Angola têm enfrentado. Então, como estudante, diga-nos quais são os desafios que tu tens enfrentado. Eu particularmente, os desafios são mais relacionados com o transporte. Pelo fato de estar localizado numa área um pouco mais distante, não digo distante, concretamente distante daqui, tenho tido muita dificuldade. Se eu repartir em táxis parcelares, provavelmente chegarei atrasado, já perderei o conteúdo. E se eu escolher uma rota única, ou seja, uma única viatura, muito provavelmente eu encontrarei engarrafamentos e tudo mais, coisas que não me possibilitem chegar cedo. Mas também, vezes já que resulta então eu acordar uma hora tão cedo que pode ser perigoso, porque embaixo que nós vivemos também tem essa de miliantes. Ok. Sendo estudante universitário, enfrentando tantos desafios, acredita que ainda há motivação aqui no país para um estudante universitário continuar a vir à escola assistindo aulas? Acredito sim, até porque aqui onde nós viemos buscar conteúdo para debater quanto a essa questão. Se há muita gente, pouca disponibilidade de transporte, esses aspectos nós todos devemos buscar aqui para poder então combater ou contra-atacar e dar medidas para que haja intervenção nessa situação, porque o nosso trabalho é consultivo. Nós vamos então trabalhar de maneira ao governo consultar-nos ou as entidades superiores consultar-nos como maneira de minimizar esta situação. Estando num sítio, na universidade, lugar onde trocam conhecimentos, há partilhas de ideias, será que o ensino superior em Angola promove o pensamento crítico? Exatamente. Pelo menos eu particularmente afirmo que sim, porque eu tenho presenciado isso, é meu primeiro ano aqui na faculdade e até agora eu notei que as pessoas aqui incentivam a pensar e não são pessoas que despejam conhecimento, como em algumas outras instituições. Qual é o impacto que um professor tem na vida de um estudante? Uma opinião assim um pouco particular, É mais porque eu também já fui professor. Enquanto nós fomos formados para lecionar uma determinada disciplina, nós fomos incutidos nas nossas mentes que nós precisamos ser mediadores e incentivadores da pesquisa. O aluno não pode receber de ti a papa feita. Basicamente, você tem que incentivar ele a ir atrás. E é o que tem acontecido aqui. Basicamente, o impacto que o professor tem na vida dos alunos é de procurar dar, mostrar os caminhos para que eles possam prosperar a partir da iniciativa própria. É isso. Então acredita que eles têm impactado de forma positiva a sua vida? Sim, geralmente não, maioritariamente sim, mas ainda há casos que nós podemos constatar que não acontece isso. Muito obrigada e continuação de um bom dia. Obrigado, El. Boa tarde, Boa tarde. falamos com Stefano Guilherme Vitor. um estudante de... Direito, terceiro ano. Ok. Estamos a falar sobre as dificuldades que os jovens académicos em Angola têm enfrentado. Eu gostava de saber, enquanto estudante, qual é o maior desafio que já enfrentou? Na verdade, tem muito mais a ver com certas nuances. Eu diria que seria conciliar a própria universidade com a vida pessoal. Nós sabemos que a universidade demanda um grande esforço, um grande tempo da nossa parte. E muitas das vezes nós não conseguimos conciliar isso com a vida pessoal. Por exemplo, eu daria aqui um grande exemplo, é que eu tenho a universidade que ocupa 70% do meu tempo diário e tenho outras ocupações a serem feitas. E algumas vezes eu tenho que sacrificar essas ocupações que é para dar um pouquinho mais de, digamos que de tempo à própria universidade. Então seria meio que a conciliação do tempo da universidade com as outras obrigações externas. A juventude atual tem interesse genuíno pelo saber? Acredita nisso? Bem, penso que isso seria relativo. Daria mais um outro exemplo. É que geralmente, pelo menos no meu meio, eu estou rodeado de pessoas que têm este tipo de sede, mas de modo geral não diria que seja de fato isso que acontece. É que na verdade a nossa sociedade atualmente está um pouquinho mais
desviada para situações bem mais fúteis do que realmente para a sede do saber. Então, de modo geral, eu diria que não. A tua formação corresponde às tuas expectativas? Claramente que sim. Tanto até que eu diria que seria com as expectativas e com aquilo que eu pretendo atingir. Então, sim. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Falamos com Conceição Ginga é o meu nome. Conceição Ginga, estudante de... Direito, Universidade Independente de Angola. Ok. Conceição, estamos a falar das dificuldades. Conta-nos, quais são as maiores dificuldades enquanto estudante universitária tens enfrentado? Olha, de facto são anos de dificuldade que tenho enfrentado, né? Particularmente eu, algumas injustiças que eu acho por parte de alguns docentes, principalmente no requisito das provas. A gente faz uma prova com expectativas que fizemos de forma excelente, mas no final do dia a gente nota que não foi segundo os resultados esperados. Então, acho que uma das dificuldades mais que eu posso dizer, muito curiosa que eu noto, é sobre as provas, né? A injustiça das notas. Ok. Vendo essas dificuldades da parte de alguns professores e também das instituições, o que melhorarias no sistema académico? Olha, primeiramente, boa pergunta, né? O que se melhoraria no sistema acadêmico, eu acho que é os estudantes entenderem que não são alunos, mas sim são estudantes. Entender que o professor não vai dar tudo. Eu acho que mudaria entendermos que não precisamos vir só reter os conteúdos do professor, mas também ser de autos, criadores não, né? Ser de autos estudantes, né? Para também terem conteúdos para poderem abordar e tudo mais. Ok. Muito obrigada, Conceição. Continuação de boa tarde. Obrigada.